Sabe quando você compra um celular novo e ele já vem com alguns aplicativos instalados? Pois é, alguns deles são bons, outros são ruins e alguns até que são obrigatórios. Sem eles o celular não funcionaria. Conosco é alguma coisa igual. Nós também temos algumas configurações pré-instaladas em nosso cérebro quando nós nascemos. E uma delas é o medo. E não adianta tentar desinstalar. O medo é uma configuração básica de sobrevivência. Mas se não prestarmos atenção, ela toma conta do sistema inteiro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Okondwa está no ar. Okondwa. 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 E aí, Brasil, estamos no ar, no meio da quarentena, hein? Podcast Okondwa, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de entretenimento social. Episódio número 15, hein? Estamos debutando, quem diria, hein? Agradeço a sua atenção, peço agora os seus ouvidos emprestados pelos próximos minutos para fazermos uma reflexão sobre algumas coisas que passam nessa minha mente doentia e eu não encontro explicação. Então eu gravo aqui o episódio e compartilho com vocês. Quem sabe vocês podem me ajudar a resolver, tem algum insight, e aí podem me escrever. Vai lá no Instagram, Rafa_D Rodrigues, e me escreve a sua opinião, me dá alguma luz sobre o assunto. Esse é um podcast de entretenimento social, que tem uma missão social por trás, um projeto na África. Se você quer saber mais, digita Okondwa aí no Google, você vai encontrar alguns vídeos, palestras, livros, ou escuta o nosso episódio número 1, você vai entender nossa missão. Estamos a caminho de construir escolas e uma clínica lá no Malawi. Vamos esperar essa pandemia louca passar e vamos fazer isso se tornar realidade. O tema hoje é medo. Tá preparado? Vamos encará-lo juntos? Então, bora lá. Okondwa. Pois é, amigos. Medo. Faz um tempo que eu queria já gravar um episódio sobre isso, que esse é um tema que está na minha cabeça faz tempo. Fui fazer uma pesquisa, dar uma lida, compilar tudo que eu já sabia para poder refletir aqui com vocês e vou contar uma história. Vamos ver se a gente encontra uma maneira de lidar com medo, né? Então pensa assim, ó, para começar, se você voltar na linha do tempo lá, centenas de anos, milhares de anos atrás, nós somos descendentes de um bando de medrosos cagalhões. Essa é a melhor adjetivo que a gente pode escolher. Somos todos descendentes de medrosos. A conversa tem que iniciar por aí, porque é a origem da coisa. Todos nós somos filhos, bisnetos, tataranetos de pessoas com muito medo. Imagina lá na savana africana. Volta no tempo, volta no nosso tatá, coloca 20 tatás aí, ou 40 tatás. E o seu ancestral, o nosso ancestral comum, ele nem era humano, né? Ele era um hominídeo. Se você colocar Bom, aí tem que fazer uma separação. Se você não acredita nisso, né? Se você acredita que o homem veio do barro, do Adão e Eva, ok. Aguenta um pouquinho aí que a gente chega lá. Para quem não acredita nisso e pensa na vida como evolução, nós viemos de macacos. E tem mais ou menos uma linha. Não é uma linha só, são várias que se dividiram, algumas espécies prosperaram, outras não. Mas eu levantei aqui uma linha de quais foram seguidos para que a gente chegasse até o Homo sapiens. Então começa com um que se chama Ardipithecus, que ele foi o macaco que começou a ser bípede, que saiu da arvorezinha lá e foi caminhando. Depois vai para o Australopithecus, e esse é já mais famoso. E uma curiosidade... Aí que eu percebi que, sabe aquele personagem da Turma da Mônica, o Piteco? Então, Piteco vem disso, do ancestral que se chama Australopithecus. Olha aí, ó. Okondwa também é cultura, pensa que é. O Australopithecus, ele já é da Idade da Pedra. Depois do Australopithecus vem o que nós chamamos de Homo habilis.
Isso são milhões de anos, tá, pessoal? Não pensa que é de uma geração para outra, não, porque fica difícil de entender. Do Homo habilis ao Homo erectus é onde tem aí a saída da África e onde começa a usar e dominar o fogo. Depois do Homo erectus vem o Neandertal, depois do Neandertal vem o Homo sapiens. Só para você entender mais ou menos a linha evolutiva. Nós estamos falando dos primeiros lá, tá? E se você parar para pensar, você conhece a sua avó, seu avô, ou se você tem sorte eles estão vivos, se não, não. Ou você tem sorte de conhecer seus bisavós, ou você tem foto, ou alguns têm foto, conseguiu ver do tataravô, assim. Mas imagina isso, se você for voltar e conseguir voltando as gerações, vai acabar num macaco, velho. Que loucura. O seu tataravô de milhões de anos era um macaco. Dorme com esse pensamento. Imagina você com um porta-retrato assim, ó, na cabeceira da sua cama com um macaco. É, seu tataravô. Mas enfim, e aqui cabe uma reflexão também. Você sabe que um dia, uma vez eu ouvi essa frase e fiquei meio chocado. Algum dia, ou melhor, daqui 3 gerações mais ou menos, você será apenas uma foto na parede de alguém. Que forte isso, né, Brasil? Em 3 gerações, você será apenas uma foto na parede de alguém. Agora, como ninguém mais imprime foto, você será um arquivo digital no celular de alguém. Ou na nuvem. Ou no Facebook, se existir ainda. Você basicamente será dados, você será bits de computador. Olha isso, que loucura, cara. Vá fazer o que você tem que fazer, não fique enrolando não, porque a hora é agora. Um dia você vai ser bits. O seu de milhares de anos atrás, ele disputava a sobrevivência com outras espécies. Era um animal no meio de tantos outros animais. E ele não era o mais forte, nem o mais inteligente, nem o mais rápido, nada. Ele estava jogado à sorte ali no meio de espécies mais rápidas, mais fortes, mais ágeis, que sabiam olhar melhor, escutar melhor. Então, para ele, o ambiente não era muito favorável. E se você parar para pensar, o fato de nós estarmos aqui na Terra hoje é um acaso assim gigante. Mas vamos lá. Contrariando todas as expectativas, o seu ancestral comum, nosso avô, conseguiu ir sobrevivendo, tendo um filho, passando o gene dele adiante, o filho dele teve filho, e aí foi seguindo até hoje. Mas imagina a seguinte situação. Existiam lá 2 Neandertais. Um Neandertal cuzão, peidão mesmo, daqueles bem medroso, e o outro era o mais destemido, mais corajoso. Existia uma diferença básica. O peidão ficava mais escondido na caverna, saía com receio, caçava com muito medo. E o destemido não tinha pra ninguém. Era mamute, mastodonte, vem pra cima que ele enfrentava todos. Era um corajoso. A pergunta que eu faço pra você é o seguinte: qual dos dois você acha que sobreviveu? Sim, o peidão. Por que o peidão? Porque o peidão tomava mais cuidado. Saía com mais medo, mais atenção, observava, escutava. E por ser peidão, ele sobrevivia. O destemido, ele poderia até sobreviver um pouco mais, ter acesso às melhores caças, mas no médio e longo prazo, ele morria com mais frequência do que o peidão. Então pensa assim, existe o peidão e o corajoso. Os dois têm filhos, mas o corajoso morre com mais frequência e deixa cada vez menos filhos. E o peidão, por ser peidão, segue cada vez mais filhos e vai deixando mais descendentes. Eventualmente, um dia acabam-se os corajosos, vão ficando os peidões. O filho do peidão é o quê? Peidinho. Mas depois o peidinho vira peidão. Puta, que nome que eu escolhi pra... Enfim, já foi. Então você já sabe, né, cara? Peidão, peidinho, sobrou o peidão. Ele é o nosso ancestral comum. Pensa que a instrução, o ensinamento do peidão pro peidinho era sempre de tomar cuidado, fica atento, observa, não fica dando bobeira, tem dente de sabre por aí, pode te pegar, te fazer de alimento. Isso vai passando de geração em geração, entra no DNA e vira configuração básica, de instalação básica. O peidinho já nasce com alguns medos padrões. E eles são nossos descendentes. Certo? Então a gente já tem essa carga. Coloca aí, anota isso. Ser peidão na nossa lista de medos. Vamos avançar um pouquinho mais no tempo para ver o que acontece. Ô, Condua.
seguimos na nossa linha evolutiva. Agora pensando aqui, deveria ter tem aí o Ardipithecus, o Australopithecus, Homo habilis, deveria ter o Homo peidus. Depois viria o Homo erectus, né? O Homo peidus. Então já é oficial, tá na nossa linha. Homo habilis, Homo peidus e Homo erectus. Todos nós temos um pouco de Homo peidus. Vamos para os sapiens. O sapiens já aprendeu a dominar o fogo, já consegue fazer ferramentas, já vive em comunidade, vive em bandos. Isso ajuda na evolução e garante a preservação da espécie. Viver em bando para os sapiens foi o que garantiu a sobrevivência. Era essencial, porque, vamos supor, se cada um caçasse sozinho, a chance de você caçar um animal e ter comida não era garantida. Sozinho, se você passasse 3 semanas sem comer, morria. Em grupo, você poderia falhar um dia, mas seu amigo conseguir, ou todos caçarem juntos, e todos tinham acesso à comida. Juntavam todos ao redor da fogueira, compartilhavam a caça, se mataram um animal muito grande, cortavam pedaços, colocavam ali no fogo, descobriram, e aí surge ali uma teoria que foi totalmente por acaso. Uma das teorias dizia que teve um incêndio em alguma floresta, caiu um raio, alguma coisa, queimou, e o Homo sapiens foi lá e achou um corpo de um animal queimado, na verdade cozido, e ele comeu e ele percebeu que a carne tinha um saborzinho diferente, ou era mais fácil de consumir. Percebeu que se colocasse um animal no fogo, aquilo ajudava na digestão. Olha que loucura, né? Mas enfim, no final do dia se reuniam, todos ao redor da fogueira, compartilhavam sua comida. E outra teoria também que eu li, que por estar sempre ao redor da fogueira, acesso ao calor, estar todo mundo junto, os pelos do corpo foram ficando cada vez mais desnecessários. Aí fomos perdendo, viramos macacos pelados. Então era uma rotina, os machos saíam para caçar em bando, as fêmeas ficavam na caverna onde eles estavam ali, olhando os filhotes, protegendo a comida que eles tinham ali, e por isso que, se você ver até hoje, deu um salto, até hoje não, mas uns anos atrás, homem saía para trabalhar, mulher ficava em casa cozinhando e cuidando dos filhotes. Mas se você é um homem e ainda tá assim, ô amigão, você é um homem das cavernas, hein? Por isso que dá esse bug. Imagina assim, você tem gerações e gerações e gerações no seu DNA de que o homem sai para caçar. De repente, o homem sai para caçar e vê uma mulher saindo para caçar junto com ele. E pior, tem mulher que caça melhor que ele. Aí buga o cérebro do cara. O cara fica louco. Então, amigão, se você ainda não aceitou a história de que mulheres caçam igual aos homens, e às vezes até melhor, pena que elas não são remuneradas da maneira que nós somos e que elas deveriam ser, você tá atrasado, viu? Você pode muito bem ficar em casa, ajudar a cozinhar e ajudar até a cuidar da cria, viu? A evolução tá fazendo o seu caminho aí. Você vai virar história, você vai ser o homem machistas na história. Daqui 500 anos, 500 não é pouco, sei lá, daqui 1500 anos vão olhar para trás e, se bem que a evolução dá mais do que isso, né? A evolução trata em escalas de centenas de anos, milhares de anos. E aí a gente já vai ter morrido. Bom, esquece esse pensamento que eu fiz aí. Mas você tá atrasado, se você não permite que mulher tenha os mesmos direitos. Agora, o que eu queria dizer, nossa, viajei, né? Fui pro mercado de trabalho, cuidar da cria, volta no pensamento. Imagina aquele grupo de sapiens lá. Se um deles se perde do grupo, ou se briga com todo mundo, é expulso, ou se ele opta a viver sozinho porque ele não consegue dividir a comida, esse cara morria. Certamente ele não é seu descendente, porque ele não era o mais forte, não era o mais fraco e não conseguia caçar. Então era essencial viver em grupo para os sapiens. Então aí tem uma lição aprendida por todos os descendentes, que é: ficar sozinho é igual à morte. E geração após geração, essa instrução ficou gravada no DNA. Busque companhia. Esteja rodeado de pessoas. Monte a sua família. Busque um grupo para que você pertença. Porque senão isso é morte. Isso a gente traz no nosso DNA. É claro que hoje ninguém morre por ficar sozinho, mas a gente tem esse medo de ficar sozinho. Quantas pessoas você conhece que tem medo de ficar sozinho? De não ter amigos ou de não encontrar um parceiro? Tem esse traço evolutivo. Então anota aí mais esse. Tem o peidão lá que a gente já disse. Coloca esse que é o medo de ficar sozinho. E vamos avançar mais um pouquinho.
Ogondwa. Seguimos a nossa linha evolutiva. O seu volta aí não é mais caçador-coletor, ou seja, ele não sai caçando e colhendo e se movimentando. Ele aprendeu a domar os animais, cercar e deixar eles ali, aprendeu a plantar, a colher, entendeu como funcionam as estações do ano, vivem juntos e não tem mais a necessidade de ficar se movendo, buscando aí por aí. E aí, amiga, aí que deu toda a merda da história da humanidade acontece nesse período. Esse grupo que decidiu assim, puta, não vou ficar andando não, vamos ficar aqui, vai ser sua casinha ali, a minha aqui, cerca aqui, cuida desses animais. Aí deu toda a merda da humanidade. Porque aí começaram as doenças, porque começamos a cagar e a mijar no mesmo lugar, não nos movimentávamos, doença, aglomeração de pessoas, enfermidades, Covid, e aqui estamos nós. Basicamente é isso, encurtando a história. Paramos de nos movimentar, ficamos mais gordos, começamos a comer muito mais do que a gente precisava, é só merda. Então se você quer buscar o culpado, volta desse grupo aí que deixou de ser caçador-coletor e de correr, fazer exercício, tá cada dia num ambiente diferente, deixar a natureza se regenerar, porque se ele estava num lugar, consumia tudo, se movia, um ano depois estava tudo de volta. Mas foi ficar no mesmo lugar, mudou espécie, plantou coisa, criou propriedade privada, porque aí um deles falou assim, não, isso aqui é meu, esse espaço de terra é meu, e é por isso que você precisa comprar um terreno hoje. Enfim, mas não era isso que eu queria dizer. Eles conseguiram conservar grãos, ou seja, ter um estoque, né? Eles salgavam a carne ali para preservar, mas não dava para ter um estoque tão grande de suprimento, ou seja, era algo a curto prazo. Você plantava ali, tinha um animal, matava, conseguia comer, mas você não podia guardar por 3 meses. A carne apodrecia, as comidas também. Então imagina assim, tem ali, como a gente já tá no Homo Sapiens, vamos falar que é o Zé. O seu Zé, o Sapiens Zé. Não é Sapiens, é Sapiens Zé. Ele deu a sorte de a colheita dele foi muito boa. Ele conseguiu plantar direitinho ali, aprendeu e pá, teve bastante comida. Mas o João, que é o outro, não deu muita sorte. Fez alguma merda lá, plantou errado e não colheu muita coisa. O Zé, o primeiro, tem tanta coisa que ele pode armazenar, ele pode pegar um pouquinho para ele, deixar um pouco guardado, mas o que sobra vai estragar. Não tem geladeira, não tem como guardar, não tem reservatório. E o que ele vai fazer? Ele olha o João ali do lado, que não teve a sorte dele, que deu algum problema na plantação, sem ter o que comer. Ele pensa, o que sobrou aqui vou compartilhar com meu amigo lá. E ele dá o que sobrou do alimento dele para o João. O João e o Zé ficam super felizes, alimentados e vida que segue. Meses depois o cenário muda. Dessa vez quem teve problema foi o Zé. O Zé achou que sabia de tudo, foi matar lá o bicho, não conseguiu, a plantação dele não deu nada, os animais morreram, tá passando fome. Já o João, que aprendeu, não deu mais merda, aprendeu com os erros do passado, agora tem mais do que precisa. O Zé, com fome, se lembra do que deu e vai lá atrás do João por ajuda. E dessa vez o que sobra do João é o que ele vai lá e dá pro Zé. Todos ficam felizes e alimentados. Essa pequena história ilustra mais ou menos o início do conceito da amizade. Era quase isso eu li uma coisa que eu achei muito interessante. A amizade começa quando você investe o que sobrou de você em outras pessoas para tentar colher no futuro. Imagina assim, não é isso, mas imagina como se fosse um banco. Você tem tanto e vai estragar. Você fala assim, putz, eu vou dar um pouquinho para aqueles caras lá. É como uma reserva de, olha, tenho crédito com você, viu? Até no futuro esse crédito volta. Não era com essa intenção, né? Mas instintivamente era assim. Era quase que você mantinha o seu estoque de comida, de suprimento em outra pessoa, na esperança que ela te devolvesse no futuro. Obviamente que depois disso a amizade em si evoluiu para algo puramente de empatia. A pessoa é bacana, é legal com você, vocês se gostam e vocês viram amigos. E você ajuda alguém por ajudar, não por querer ter algo em volta, em retorno, na teoria. Mas agora sim, pensa comigo.
Pensa nos seus 3 melhores amigos aí, pessoas que você realmente gosta, estão próximos aí. Você, ou melhores amigos ou amigos mais importantes que você considera. Existe algum interesse oculto na amizade de vocês? Existe alguma relação de dar e receber, assim, em algum nível? Você tá dando alguma coisa, a outra pessoa tá te dando, vocês se ajudam. Pensa bem. Dar, investir em outra pessoa é uma garantia que você possa ter um parceiro no futuro. Tem aquele ditado, assim, que... Eu não lembro como que era, né? Parece Chapolin isso, mas... Que, assim, garanta pelo menos, sei lá, 6 amigos pro resto da vida, para que possam carregar seu caixão. Algo assim, sabe? Aqui é mentira que hoje vai com carrinho, assim, né? Todo o nível de amizade que a gente tem é um interesse. Você entrega alguma coisa esperando ter algo em volta. Então, pensa bem, nos seus melhores amigos ou os amigos mais importantes aí. Você tem alguma relação de interesse, não é? Seus bandos de interesseiro, hein? Meu Deus. Agora, imagina se o Zé ou o João, lá no nosso exemplo, não tivesse amigos, cara, não tivesse a quem recorrer. Aí acabou, não tem colheita, não tem o que comer, acabou. Então, criar laços, se relacionar é fundamental. Logo, tem uma história entre o Zé e o João, quando eles se sentam para compartilhar. Ele fala assim: vocês lembram do Bartolomeu? Bartolomeu que não era amigo de ninguém, não dava nada do que tinha, não compartilhava. Pois é, um dia se fudeu aí. Passou fome, a colheita dele não deu nada, os animais morreram, virou lenda. Bartolomeu virou instrução em nosso DNA. Coloca mais um para nossa listinha aí e vamos seguir na nossa linha do tempo. Ô, Condoá. Estamos agora no começo das grandes civilizações. Ainda estão no seu muito atrás, tá? Eles já aprendem, já sabem de muitas coisas, já entendem as estações, já o conceito de propriedade privada, dividir, leis. Mas às vezes aparece no céu um semicírculo composto de 7 cores, uma coisa linda que eles não sabem o que significa. Outras vezes o chão treme. Treme tudo, cai tudo e também ninguém sabe explicar. Outras vezes então sai um fogo, um bagulho vermelho do alto de uma montanha. Ou venta pra caralho, leva a casa e eles não entendem o que tá acontecendo. Aí um dia alguém levanta uma hipótese assim, ó, existem seres lá em cima que eles expressam suas vontades, se estão tristes ou se estão felizes com isso. Então eu acho que a gente tem que se comportar e fazer coisas que agradam mais do que desagradam. Então eles começaram a tentar enxergar padrões. Você sabe que o ser humano, um dos traços evolutivos é tentar enxergar padrão, causa e efeito. Aquilo aconteceu por uma determinada razão. Tem até um exemplo que o Neandertal está andando na savana, aí a árvore se mexeu. Aquilo é alguma coisa, ou é um animal que está vindo me atacar, ou é um animal pequeno que eu posso caçar, mas ele mexeu por alguma razão. Então tudo pra gente tem que ter alguma razão, por isso que a gente fica buscando explicação em tudo. E eles tentaram enxergar um padrão. Quando a gente não faz determinadas coisas, aparece um círculo, um semicírculo no céu. E é bonito, e é lindo. Então aquilo eles devem estar felizes. Então logo a gente tem que seguir fazendo isso. Eventualmente, quando a gente fez outras coisas e tremeu o chão, então a gente não deve fazer essas coisas. E daí começaram a ter as regras de conduta. E eu fico pensando assim, você já viu alguém, você já presenciou, você tá andando com arco-íris, você e o arco-íris lado a lado assim, né? Não, você tá andando com seu amigo, qualquer, ou você tá na janela da sua casa e aparece um arco-íris. Você já viu alguém que olha assim e fala, legal, e fica indiferente? Ninguém, cara. Todo mundo fica meio abobalhado, olha o arco-íris. Vai lá, pega o celular e tira foto. Porque o ser humano gosta, é bonito isso. E ninguém acha sinal divino, porque hoje a gente entende que isso, as gotas de água funcionam como prisma e dividem o raio do sol, que a luz branca é composta pelas 7 cores. Ó, o Condor também é cultura. Então você imagina se a gente não soubesse disso. Cara, é uma coisa impressionante. Você realmente atribui alguma razão para aquilo. É uma coisa linda.
aquilo foi criando uma regra também no comportamento. E aí tem um caso lá do Diomedes. O Diomedes uma vez falou, não vou orar nada, se seres invisíveis não funcionam. E não sei o que aconteceu com o Diomedes. Nasceram feridas no corpo do Diomedes, ficou tendo convulsão, sei lá o que aconteceu. Ninguém mais se aproximava dele e ele morreu de fome. Virou mais um código. Desobedecer ou não acreditar que existem deuses ou seres invisíveis ou alguma coisa, você pode ser punido. Certamente o Diomedes teve alguma doença lá, porque já começou a ficar todo mundo no mesmo lugar, cagando e mijando no mesmo lugar, sem saneamento, desenvolveu uma doença. Mas, enfim. Então é mais uma instrução que ficou lá no nosso banco de dados de medos. Vamos avançar mais um pouco, mas dessa vez a gente vai dar um salto um pouco maior. Ogondwa. O salto agora vai ser um pouco maior porque vocês já entenderam a lógica, né? Não preciso ficar avançando a cada século para vocês entenderam como funciona. Vamos agora falar do seu tataravô mesmo, não o tatatata 20 vezes, o tatá mesmo, só o tatá. O tatá. Talvez o seu tatá, talvez ele tenha chegado como um imigrante, ou de outro país, ou de outro estado, e para ele a diferença entre a vida e a morte era ter um trabalho. Se ele não tivesse um trabalho, ele não ia ter como sustentar porque chegou sem dinheiro para comer. E ficar sem trabalho era um dos maiores medos de toda uma geração e ainda é. Depois, avançando, não bastava ter um trabalho. Você precisava ter um trabalho e um registro em carteira, porque isso garantia os seus direitos. Porque tinha a história do Manuel. O Manuel da esquina trabalhou sem carteira assinada por 20 anos. Quando ele foi se aposentar, não conseguiu. E aí não teve direito a nada. Todo mundo já ouviu essa história, né? Então adiciona mais essa instrução aí no seu código de medos. E a Marilu, hein, gente? Ai, a Marilu. A Marilu, por sua vez, vivia pagando aluguel. Tava nem aí pra comprar casa. Falava que queria pagar aluguel porque era mais simples e que se quisesse mudar, mudava. Um dia, a Marilu perdeu o trabalho. E aí, por não ter trabalho, não conseguiu pagar aluguel, foi despejada e foi morar debaixo da ponte. Todo mundo já ouviu essa história. Se não ouviu, tem isso no código. Mas e a Gertrudes, hein, gente? Essa história da Gertrudes é muito boa. Tinha um trabalho garantido, hein? Trabalho cômodo, tranquilo. 15 anos na empresa. Sabia tudo. Os donos amavam a Gertrudes. Mas aí a Gertrudes deu uns 5 minutos lá, foi se meter a mudar de trabalho, quis empreender, criar um negócio dela, sei lá. Se fudeu. Durou 3 meses, foi demitida, nunca mais conseguiu um trabalho na vida. Adiciona aí mais um código na sua listinha. Nos anos 80 no Brasil, minha gente, eu sou velho, né? Sou de 83, então eu posso falar com propriedade. A inflação chegou em média, hein? Porque pode ser mais, a 232% ao ano. O preço era um de manhã e era outro à noite. Então as compras elas tinham que ser feitas de maneira mensal para você garantir aquele preço. Então era muito... Minha infância era essa. Pega carrinho, vai pro mercado, enche a porra do carrinho de comida e a comida dura uma semana. Depois fica só no arroz e ovo. Mas enfim, era uma maneira de preservar, de ter aquilo. Porque uma vez, amiga, eu vou te contar que a Edileuza não gostava de fazer compra mensal, não. A Edileuza vivia comprando por semana, de pouquinho assim, no mercadinho da vila. Quando foi ver, aumentou o preço. Edileuza ficou sem dinheiro, o dinheiro que ela tinha não dava pra comprar. Passou o resto do dia vivendo com farinha e água. Você nunca ouviu isso? Então, nunca ouviu, mas tem uma vozinha aí na sua cabeça. Todas essas instruções deram origem aos nossos medos, amigos. Tudo isso está pré-instalado no nosso DNA. Você pode nunca ter visto isso. Você pode não ter conhecido a Edileuza, ou a Marilu, ou o Manuel, ou o Zé, mas isso está no seu DNA. Mas isso talvez não seja ruim, porque se não fossem eles, nós não teríamos chegado até aqui. Porque o medo é o que garantia essa sobrevivência. Mas e se agora eles não fizessem mais sentido? É isso que nós vamos ver no próximo bloco. Corta aí, DJ. Ogondwa. Agora imagina que no seu cérebro
Transforma esses aplicativos que eu falei aí instalados em vozes. Você tem vozes na sua cabeça de milhões e milhões e milhões de gerações. Elas sussurram no seu ouvido, são vozinhas que ficam no seu ouvido. Cada vez que você vai fazer algo que sai da sua zona de conforto, da sua zona de segurança. Você já parou para pensar mais ou menos o que é quando você sente medo? Na verdade, é uma voz que fala na sua cabeça assim, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. E é muito difícil de seguir e avançar quando você sente medo. Porque uma voz fala dentro de você. Às vezes a gente percebe nitidamente essa voz falando, e outras vezes a gente nem percebe, nem para. Só nega e não faz nada automaticamente. Mas falando assim, parece que o medo é algo super maligno, assim, né? Super mal. Mas não é, porque, como eu disse, foi ele que fez nossos descendentes sobreviverem naqueles tempos e seguiu até hoje. Mas se você parar e analisar bem, toda a evolução da espécie, todo o passo que a gente deu para chegar até aqui, foi sempre desafiando o medo. Foi sempre alguém que falou, puta, eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim. Pensa assim, o primata lá, que começou a andar em duas pernas, 2 pés, que virou bípede. Os primatas ficavam na copa das árvores para evitar os predadores. Não descia nem fudendo. Acontece que com a evolução, a mudança da Terra, as árvores começaram a ficar mais longe uma da outra. Tem até uma teoria que a grama é uma das grandes responsáveis pela evolução do homem. Olha que loucura. Porque elas se afastaram, as árvores, ficou uma coisa mais baixa, e aí o macaquinho que tava puto, que já não aguentava, imagina assim, vamos imaginar. 5 macaquinhos lá no topo da árvore. O macaquinho fala assim, nossa, velho, tô puto de comer essa coisa aqui dessa árvore, tô com fome. Você viu aquela outra lá do outro lado? Uau, tá cheia, velho. Mas aí o outro fala assim, puta, mas pra você ir lá, você tem que atravessar essa relva aí, essa graminha aí, e vai chegar um leão, vai te foder. Pô, mas eu posso morrer, mas porra, se eu chego lá, eu vou comer pra caramba, cara. Comer coisa diferente. Aí os amigos, não, eu não vou não. Os peidão, né? Não vou não, também não vou não. Aí ele vai descendo devagarzinho, pra um pezinho, pra outro. Não sei o que, experimenta. Não vai em 2 patas, mas vai, atravessa e chega até a outra árvore. Venceu um pouquinho do medo dele. Chega lá, tem comida pra caralho, coisa diferente, tá mais forte, tem mais fêmea, se acasalou e foi. Os outros, que eram muito peidões, ficaram lá. Eventualmente, esse que migrava de uma árvore para outra conseguia ser mais forte, deixar mais descendente e evoluir a espécie. E aí, de tanto ficar passando de uma árvore para outra, foi desenvolvendo mais as patas traseiras, porque correr com as 2 de trás era mais rápido, que conseguia ficar em pé e olhar para ver se não tinha predador. E esse que deu o pequeno salto foi o que fez a gente chegar até aqui. Ele deu essa avançada, ele venceu um pouquinho do medo. E aí você adiciona essa situação a todas as outras decisões. O homem que decidiu, o Neandertal, que decidiu andar um pouco mais, falou, eu vou além daquelas montanhas, vou ver o que tem. Eu vou além daquela floresta. Foi assim que ele habitou o mundo. E é por isso que nós estamos até aqui. Então agora a gente tem uma situação meio complicada e até contraditória. Eu comecei dizendo que foram os peidões que sobreviveram e que os muito corajosos morreram e não deixaram descendentes. Por outro lado, se não fossem os corajosos, a evolução não tinha acontecido. Percebe que coisa complicada? E foi por isso que eu decidi gravar esse episódio e dividir esse pensamento com vocês. Porque o medo, ele tem dupla função. Ele te protege, mas ele também é o que faz, se você vencê-lo em alguma porcentagem, é o que faz você avançar. Ele protege, mas ele também te impede. Que coisa louca, não? Então talvez, se você não souber dosar o que o medo está te protegendo e o que ele está te segurando, talvez seja isso que esteja evitando você de alcançar o próximo nível. E vamos ver o que a gente pode fazer. Ogondwa. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui, e essa vai ser uma reflexão um pouquinho complicada, mas eu peço para você ficar comigo. Fica comigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Não vai travar o cérebro logo de cara. Vamos passo por passo. Você já viu alguém morrer de fome? Então,
Vamos lá, a pergunta é essa. Você já viu alguém morrer de fome? Não vale assim, eu ouvi dizer que... Não, você já viu alguém morrer de fome? Então vou ser mais específico agora na pergunta. Você já viu alguém que tomou alguma decisão errada na vida, foi mandado embora, separou da mulher, não sei o que, alguma coisa, foi tentar empreender e não deu certo, escolheu a carreira errada, alguma coisa, e a sequência de acontecimentos fez ele morrer de fome, literalmente? Então vamos ser mais específico ainda. No Brasil, porque pode ser que isso aconteça em regiões extremas, e esse podcast é o podcast do equilíbrio. Ninguém tá falando que não existe gente que não morre de fome, como tem gente que morre de comer muito, né? Inclusive o Harari, no livro dele, Sapiens, lá, não sei se é no Sapiens ou no Homo Deus, ele diz que hoje no mundo morrem mais gente de diabetes ou pressão alta por comer muito do que gente que morre de fome. Olha isso. Enfim, vamos lá. Você já, no Brasil, na sua classe social, algum amigo seu conhecido que perdeu o trabalho, você já viu alguém morrer de fome? Eu acho que não. Então por que a gente tem esse medo tão intenso de quando a gente vai arriscar, mudar de carreira, mudar de trabalho, empreender, tentar estudar, se meter num relacionamento, comprar alguma coisa? Não sei, a gente tem um medo de se arriscar porque nós temos essas vozes que ficam sussurrando nos nossos ouvidos, que é um instinto de sobrevivência. É para manter você vivo. São lá os sapiens lá de trás dizendo, olha, cuidado, você vai morrer, tome as decisões certas. Né? Você pode ter acompanhado a história, não quero dizer que não exista dificuldade na vida. Você pode ter acompanhado a história de alguém que passou por muita dificuldade, tomou as decisões erradas, quebrou dívida no banco, se meteu a comprar uma coisa que não podia pagar, divorciou, perdeu o carro, enfim. Mas para essa pessoa perder a vida por causa disso, a vida que eu estou supondo aqui que é o pior que poderia acontecer, isso dificilmente vai acontecer. Ok, você pode dizer, tem aquela pessoa que perdeu o negócio, faliu o negócio, perdeu a esposa, perdeu o carro, e se drogou e foi parar na rua e morreu. Calma aí, mas aí o problema é pela droga, pelo alcoolismo ou pela violência, ele morreu de fome. Não é que ele assim, não tinha nada para comer e morreu de fome. Então não vamos misturar as coisas. Eu quero essa clareza. Você já viu alguém assim que estava num trabalho e vou tentar aquela outra carreira e errou e morreu de fome? Não. Já viu alguém que fala assim, eu vou aqui, não sei se eu faço essa faculdade ou esse curso, vou investir uma grana, investiu, não gostou e morreu de fome porque era o último dinheiro que ele tinha? Não. Nós temos que saber dosar essas coisas. O que é um medo primário, aquele medo assim, básico de uma coisa que não faz mais sentido. Então pensa você indo hoje fazer aquilo que você tem medo. Todo mundo tem um medo na vida, tá? Mas, vamos também fazer uma divisão aqui de medo e fobia, tá? Porque fobia já é algo psicológico que você não controla, já é inconsciente, já é fobia. Tem gente que tem medo de aranha, ou tem medo de rato, ou tem medo de morrer, ou tem medo de falar em público, enfim. Isso é fobia, tá? Por exemplo, eu tenho medo de passar mal em público. Eu passo mal porque eu acho que eu tô passando mal. E quando eu falo que eu tô passando mal, peraí que eu tô passando mal. Voltei. Passando mal não, mentira. Será que eu tô passando? Não. Mas enfim, tirando esses medos aí que é tratamento, pensa o pior que poderia acontecer com você. E você vai ver que não é tão grave assim, não é o fim do mundo. Então vamos pro outro extremo. Você está achando que esse extremo de que gente que morre de fome? Então vamos pro outro extremo. Você já conhece pessoas que já têm a vida ganha? Carro, casa, não tô falando do básico, tô falando que tem gente que tem muito dinheiro. Pega aí artista, super empresário, milionários, vamos pegar milionários. Teoricamente, um milionário, uma pessoa que tem 2 milhões, se ela investir direito o dinheiro dela, ela não precisa mais trabalhar. E essas pessoas continuam trabalhando. E trabalham loucamente. E trabalham até ter um infarto. O que é isso? Também é um resquício da evolução. De que, olha, você não sabe o dia de amanhã. Continua trabalhando, continua aguardando. Mas não precisa mais. Ou seja, não está sabendo dosar esses extremos.
Então é o medo de morrer de fome, é o medo de tudo acabar, então você tem que seguir produzindo. Então são nossos antepassados, são os milhares e milhares de anos de evolução que estão sussurrando nos nossos ouvidos e nos impedindo de fazer algumas coisas. E não tem jeito, o medo está entre nós, ele está dentro de você, é uma realidade e não pode desinstalar. O que nos sobra é aprender a conviver com ele, e quando a gente aprende a conviver, ele vira um forte aliado. Ogondwa. Pensa assim, o medo é um termômetro, e é um termômetro muito eficiente. Eu tô tentando, novamente eu repito isso em todos os episódios, não falo da posição de alguém que venceu o medo e tô aqui cagando regra, embora eu goste de cagar regra. Falando da posição de alguém que está aprendendo a lidar com isso. Eu estou dividindo a minha reflexão com vocês. Sejam gratos, hein? O medo, ele é um termômetro, ele indica se você está indo na direção de algo novo, de algo desconhecido. E ele dá esse sinal, ó, isso é novo, isso é fora da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, melhor você voltar. Cada vez que você sente um medo, um friozinho na barriga, aquela coisa, esse é uma métrica, você tem que ficar muito atento a esse sentimento, porque ele está te dizendo alguma coisa. Ninguém está falando aqui também, novamente, isso é um podcast de pessoas equilibradas, que, não sinta mais medo de nada, vou pular de um alto de um edifício. Não, você é burro, você é só burro. Mas quando você vai se meter a fazer alguma coisa nova, um novo projeto, um novo trabalho, mudar de país, entrar num relacionamento, mudar de apartamento, coloca aí o desafio que você acha, o desafio que te dá medo. O medo é um termômetro bom. Fala assim, opa, é ali que você deve ir, porque ali é um passinho fora do seu círculo de proteção. Imagina que você vive numa área protegida e quando você vai dar um passinho para fora, você tem um medinho. Então, deu medo, bom sinal. Você está ampliando seu horizonte, você está indo para um pouquinho mais adiante. Quer ver? Vamos fazer um exercício mental comigo. Pensa comigo. Você morreu. E aí vamos imaginar que o ritual depois que morre é que assim, você aparece em uma sala de cinema. E essa sala tem 200 lugares, 200 pessoas que conviveram com você, seus amigos de infância, do colégio. Todos eles estão ao seu redor assim e falam, agora, todos eles morreram antes de você, tá? Só pra ficar claro. E eles olham assim e falam, chegou a sua vez, hein? Nós aqui assistimos o filme da sua vida. Aqui acontece com todo mundo. Todo mundo que chega aqui, a gente é convidado a ver o filme da vida da pessoa, ver tudo o que você passou. É um flashback de umas 2 horinhas, 3 horinhas ali. E aí todo mundo, pipoquinha na mão, o vendedor passa ali, entrega pra todo mundo, dá play na sua vida. Aí vamos supor que você levou uma vida levando o medo como um termômetro negativo. Cada vez que te dava medo, você dava uma recuada. E aí, você ia fazer uma coisa, deu medo, voltava. Você ia fazer outra, deu medo, voltava. Não é melhor não ir por ali, porque pode dar algo errado, vamos ser conservador. Ok. E assim você levou sua vida, viveu até os 70, 80 anos, não sei o quê, não desafiou medo nenhum, tudo bem, fez o básico ali. Agora eu te pergunto, como é que seria esse filme? A plateia ia dormir a partir de que minuto? Acho que a partir dos 30 já foi, não? Chato pra caralho. Chato demais, filminho chato. Passou ali, nada acontece. Sabe? Toda vez que deu medo recuou e tal. Agora imagina o inverso. É a sua vida, só que você usou o medo como um termômetro, mas fez a leitura diferente. Cada vez que dava medo, você, sinal que eu devo dar um passinho pra frente. A metade das vezes você deu errado, você se fudeu, outra metade deu certo, mas seria um filme como todos os filmes bons, com altos e baixos. Deu algo errado, mas deu a volta por cima. Teve momentos divertidos, momentos de tristeza, uma vida que valeu a pena. Então, pensa que agora, esse filme da sua vida está sendo gravado agora. E você não vai ter uma segunda chance e não vai ter oportunidade para sentar lá com essas 200 pessoas e falar, nossa, eu tive uma vida chata. Não, a gravação está sendo feita agora. Não espera morrer e ir lá assistir seu filme para perceber que o medo era um conselheiro que estava o tempo todo dizendo para você, vai, e você só escutava, volta. Afinal das contas, qual é a pior coisa que poderia te acontecer? Pensa comigo.
Essa é a pergunta que eu sempre me faço cada vez que eu tenho que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão importante que requer mudança, coragem, novos desafios. Eu penso assim, qual é o pior que pode me acontecer? Então eu penso, se tudo der errado, e eu me visualizo assim no cenário que tudo deu errado, eu sempre ainda consigo sobreviver de alguma maneira. Eu posso plantar e caçar se for preciso, ou eu posso encontrar um grupo de amigos que me acolha e a gente ficar em volta da fogueira. Eu posso encontrar alguém que tem um pouco mais e queira me doar, e aí com essa sobra no futuro eu pago de volta, ou ainda me sobra pedir ajuda para os seres invisíveis do céu. Em qualquer que seja o cenário, você vai ficar bem. Não se preocupe. Ogondwa. Mas que mensagem linda, hein, Brasil? Meu Deus, que bonito! Não tenha medo, seus bandos de medrosos. Vá pra cima, vai fazer o que você tem que fazer. E vamos enfrentar nossos medos e vamos para o nosso quadro Enchendo a Sua Bagagem. Hoje eu trouxe aqui um livro e eu tava pensando, preciso mudar um pouco esse quadro, né? Eu só falo de livro, mas enfim, é o que eu tenho. Um dos livros que eu li quando eu tava preparando esse episódio, porque se vocês não sabem, eu leio para fazer esses episódios, tá? Ou você acha que eu tiro essas informações da onde? Não é de lá, não. Eu leio. E um dos livros que eu peguei para ler era um livro sobre medo, que não é lá os meus favoritos, não entrou nos meus top 10 ali, mas vale a pena ler. É um livro que, infelizmente não, vai aprender inglês, vai. Chama-se Do It Scare. Finding the Courage to Face Your Fears, Overcome Adversity and Create a Life You Love. Então é algo como faça com medo ou faça apavorado. Encontre coragem para enfrentar os seus medos, superar adversidades e criar uma vida que você ama. É de uma autora que se chama Ruth Soukup, não sei como se pronuncia o nome dela, mas vai lá na Amazon, no Google, digita Do It Scare. Scared, né? Como faça com medo. E é um livro bom, que ela trata de medo. A história pessoal dela é até melhor que o livro. Assim. Depois eu fui ler, enfim, a história pessoal dela é de muita superação. Mas basicamente ela fez uma pesquisa com os clientes, com os amigos, fez uma pesquisa extensa sobre medo, especificamente sobre medo. E ela caracteriza alguns padrões. Então, de todos os medos que ela investigou, ela tabelou isso. E aí ela foi colocando os nomes dos principais medos. Então ela colocou em categorias. Então tem, por exemplo, eu anotei aqui quais são. Tem o The Procrastinator, que é o tipo procrastinador. É aquele cara que tem aquele medo de fazer e sempre deixa para depois. Sempre vai barrigando. Não, vou fazer, mas ainda não é a hora. Vou fazer, mas vou fazer o intercâmbio, mas ainda não é o momento. Vou fazer o inglês, mas vou esperar que a conta no banco. É o procrastinador, sabe? Ele vai jogando para frente. Para cada um desses, ela dá o relato, uma história e as maneiras de você superar isso. Depois tem o Rule Follower, que é aquele cara que segue todos os padrõezinhos, todas as leis, e achando que se ele pisar um pouquinho fora da linha pode dar algo errado. É aquele que obedece uma cartilha, sabe? Depois tem o outro que chama The People Pleaser. Esse é muito bom, que é a pessoa que tem medo de desapontar as outras pessoas, ou que tem medo do que as outras pessoas vão pensar. Então ele tá sempre ali pensando no que o outro vai fazer, e aí isso gera um medo e ele não faz o que ele tem que fazer. Depois tem um que chama The Outcast, que é aquele cara que ele é o oposto do The Rule Follower, mas ele tá no outro extremo. Não segue regras, não faz o que todo mundo tá fazendo, porque ele se acha outsider, mas na verdade ele tá com medo. Ele não confia em ninguém, ele tem medo de ser traído, ele afasta as pessoas, e ele se esconde atrás de uma persona aí, que é aquele cara aventureiro que não segue regras, mas é um medroso também. Depois tem o The Self-Doubter, que é aquele que ele duvida dele mesmo, né? Puta, ele não é bom o suficiente, ele não vai conseguir, ele não... Enfim, ele acha que ele não é capaz. Depois tem o The Excuse Maker, esse é clássico, hein? Que sempre tem alguma razão, sabe? Falar, por que você não faz isso? Ah, mas é que eu tenho aquilo. Você vai falar aquilo outro, ah, mas é que um dia eu não vou poder. Ah, mas você pode ir no domingo. Ah, mas é que domingo... É o excuse maker. Faz desculpa. Tem desculpa pra tudo. Você propõe uma coisa, a primeira coisa que vem é desculpa. Isso é um tipo de medo também.
Tá se escondendo atrás das desculpas para não enfrentar o medo. E tem o pessimista, que é aquele que acha que vai dar tudo errado. Não, mas se eu fizer isso vai dar aquilo, vai dar aquela merda, é melhor eu não trocar de trabalho, é melhor eu não ir morar fora, é melhor eu não acabar meu casamento, ou é melhor eu não me casar, porque sempre vai dar merda. Então é legal porque ela ensina como sair de cada um e você vai se identificando. Você não pode ser você pode ser um pouquinho de cada. Eu me identifiquei muito com The People Pleaser, The Self-Doubter também, eu me identifiquei um pouco com esses dois. Então, assim, é um livro, vale a pena, não é um dos melhores que eu li, assim, não me chamou muita atenção, mas eu li por vocês, né? Porque na hora que eu vier falar aqui, eu soubesse do que eu estava falando. Então fica aí a dica Do It Care, da Hood Soap, um livro muito bom, tá na Amazon, compra lá. Ogondwa. Então é isso, né, Brasil? Foi mais um episódio número 15. Estou oficialmente devolvendo os seus ouvidos. Obrigado pelo tempo que nós passamos juntos. Se você tem um medo, uma opinião diferente da minha ou quer complementar, me escreve aí. Eu estou no Instagram, Rafa_D Rodrigues, pode me seguir lá. Ou você pode entrar no site, ocondoa.com.br. Nós temos uma página no Facebook também, Ocondoa_Felicidade. Você me acha aí pelas redes sociais e me escreve, vê o que você fala, o que você está achando do episódio, se identificou ou não. E eu queria mandar um alô, um abraço para um ouvinte que escreveu para mim no Instagram, que é o Tony Cardoso. Ele me elogiou, gostou do episódio, a gente falou um pouco sobre idiomas e tal, ele fez uma sugestão de episódio, então muito obrigado, abraço Tony, obrigado por me ouvir aí, e faça como o Tony, envie uma mensagem aí, nem que seja para falar, puta, você fala demais, hein, para de cagar regra. Brincadeira, se for para mandar mensagem assim, prefiro que não. Então é isso, nosso episódio fica por aqui, obrigado, vamos seguir sempre aí tentando melhorar como pessoas, vencendo nossos medos e não vamos esquecer do nosso último objetivo, que é construir as escolas e a clínica lá no Malawi. Muito em breve nós estaremos fazendo ainda, se a pandemia ajudar, ainda esse ano, ok? É isso, um abraço, gente, não esqueçam, Ocondoa é felicidade. Tchau, Brasil.